Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que a gente está gravando esse vídeo para os irmãos. Para mim é uma experiência muito nova a respeito de estar falando com a câmera. Mas o que importa, irmãos, é que a palavra seja pregada. O que importa é que a palavra chegue aos corações, chegue às casas. E o que a gente tem que ter é a segurança de que Deus nunca vai nos abandonar. O que importa é a palavra sendo pregada e que ela fale aos nossos corações e que essa palavra chegue ao encontro das nossas necessidades, tanto as necessidades emocionais quanto uma necessidade de correção, né? Muitas vezes a gente só quer ouvir aquilo que nos convém. Mas a palavra de Deus, ela serve para nos corrigir também naquilo que muitas vezes nós não queremos ouvir. E falando sobre isso, a correção serve para a gente poder estar acertando os nossos caminhos. Então, assim, o que eu vou falar com os irmãos hoje é a respeito dessa jornada. O tema dessa reflexão desta hora, no caminho com Cristo. Nossa vida é feita de caminho. A nossa vida tem um trajeto de começo, meio e fim. Claro que só Deus sabe quando nós vamos chegar ao fim. Nós não temos esse poder, né? Porque talvez isso seria tão angustiante, nós sabermos qual será o nosso fim, quando será o nosso fim, que a gente fica até mesmo ficaria perturbado com isso. Mas o que é importante é que no tempo que se chama hoje, no presente, no tempo atual, nós possamos viver a vontade de Deus, ok? Então, todo caminho tem um destino. Como eu disse, é um caminho. Demos o primeiro passo assim que nascemos, nós temos uma trajetória e o importante, irmãos, é que nós possamos ter propósitos, objetivos e não viver um caminho sem sentido, não viver um caminho vazio. Quando nós escolhemos viver um caminho vazio, isso traz para nós um certo desespero, uma falta de objetivo, de planos, seja ele familiar, seja ele profissional. Isso nos leva a um desespero, porque nós não fomos colocados nesta terra para viver de forma largada. Todo ser humano, ele tem um caminho a seguir e tem um propósito de vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta hora. Sobre o nosso caminho e principalmente o nosso caminho de vida precisa ser o caminho com Cristo. E é esse texto que nós vamos usar nesta hora. Nós vamos usar o texto de João capítulo 14, versículo 6. João 14,6 é um versículo muito conhecido, talvez os irmãos às vezes não vão lembrar por referência, mas vamos ler. João 14,6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa caminhada com Cristo, ela abrange alguns aspectos. E eu estava pensando e destrinchando esse versículo a respeito do que é esta caminhada. O que nós podemos aprender com relação à nossa caminhada com Deus? Bom, hoje eu quero realmente pontuar algumas coisas. O que é necessário para que as pessoas precisam caminhar bem nessa jornada, para que nós possamos caminhar bem? Primeiro, nós precisamos saber o caminho certo. Segundo, nesse caminho, nós precisamos saber que não estamos sozinhos, ou seja, temos uma companhia. Terceiro, nós precisamos saber que neste caminho há um destino. Você já parou para pensar e analisar que nesse versículo nós temos tudo isso? Nós temos o caminho, nós temos a companhia, nós temos o destino. Pensando e refletindo sobre isso, meus queridos irmãos, é que nós podemos analisar o primeiro tópico. O primeiro tópico fala sobre
o caminho certo. O Evangelho, pelo qual nós aprendemos sobre a vida de Jesus, é o meio que podemos conhecer melhor este caminho. Ou seja, ele é como se fosse um mapa. Quando nós temos um mapa para um destino que nós queremos ir, fica muito mais fácil. O mapa, muitas vezes, ele traz as modos como as estradas estão. Hoje nós temos Waze, nós temos GPS, nós temos uma série de ferramentas que nos dão condições para que nós possamos chegar melhor no nosso destino, não é verdade? Nós temos condições meteorológicas, condições de trânsito, se há acidentes ou não. E o Evangelho de Cristo, realmente, ele vem como se ele fosse pavimentar esse caminho para as nossas vidas, mediante a nossa caminhada com Jesus. E é nos evangelhos que nós pretendemos aprender a como andar nesse caminho. O evangelho serve de base, o evangelho serve de apoio nessa nossa jornada cristã. O evangelho tem tudo a ver com aquilo que Jesus fala na primeira parte. O que diz o versículo? Jesus fala no versículo 6, eu sou o caminho. Então nós já sabemos que é em cima da palavra de Jesus, em cima dos ensinamentos dele, em cima da vida dele, é que nós temos que seguir. E olhando um pouquinho a respeito de como os evangelhos se comportam, porque os evangelhos nada mais são do que o momento que Jesus veio à Terra, o momento que ele veio ensinar as pessoas, e esse momento que ele veio à Terra, ele veio deixar exemplos em várias áreas da vida do ser humano, não é verdade? Eu separei algumas coisas aqui que a gente pode aprender na questão de como o Evangelho se comportou e como isso pode tratar a nossa vida nos dias atuais. Por exemplo, Jesus, pelo Evangelho em Mateus, capítulo 8, verso 16, depois se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, podem ler, mas eu vou ler o trecho aqui que eu gostaria de salientar. Fala assim, primeiro, trouxeram muitos endemoniados e com a sua palavra expulsou os espíritos maus e curou os que estavam enfermos. Então, o Evangelho, ele vem para mostrar algo da realidade de hoje. O Evangelho mostra o dia a dia que Jesus viveu naquela época e que é a nossa realidade de hoje. O cristão, ele tem como obrigação como filho de Deus realmente a fazer coisas que Jesus até mesmo falou que faríamos coisas maiores do que ele fez. E o Evangelho serve para nos ensinar, a nos corrigir, para que nós possamos viver de acordo com essa vontade. Então, o Evangelho nos tempos atuais, ele foi escrito há 2000 anos atrás, mas serve para hoje. Então, o que o Evangelho nos ensina? Relacionamentos. Eu li esse versículo porque fala que Jesus, ele teve relacionamento com as pessoas, tanto pelo lado ruim, com alguns religiosos, com algumas pessoas que queriam matá-lo e queriam acabar com o ministério dele, também com as pessoas que queriam se aproximar por amor, que queriam aprender. Então, esse versículo fala sobre isso. Então, fala que vieram as pessoas e Jesus as curou. O Evangelho também me ensina que eu posso me relacionar com as pessoas durante o trajeto da minha vida de forma individual e de forma coletiva também. Onde que eu vejo um exemplo na Bíblia a respeito da forma individual? Em João capítulo 4, nós temos a história da mulher que chegou e estava pegando água no poço, a mulher samaritana. Aí Jesus abre um diálogo com ela a respeito dessa história dele, de ele sendo para uma mulher que muitos consideravam, que o povo ali dos judeus consideravam impura, uma segunda raça, né, não se misturavam, porque esse era o fator de ser um samaritano, mas Jesus, como judeu, ele se aproxima daquela mulher, ele tem ali uma importância com a vida dela,
e ele fala, olha, se você soubesse quem eu sou, você gostaria de beber da água que eu dou, a água da vida. Então, e Jesus não está falando com uma multidão. Jesus está atingindo o coração daquela pessoa. O Evangelho, na caminhada com Cristo, nos leva a tratar de algo individual. O Evangelho quer tratar das nossas coisas pessoais. Só que ele só vai tratar das coisas pessoais quando nós permitirmos que Jesus entre e interfira em cada canto do nosso coração. Jesus conhece o nosso coração, sem reserva. Jesus sabe daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, tudo. Jesus sabe tudo. Só que ele só vai entrar quando eu e você, nós possamos permitir que ele entre. Ele não vai invadir. Jesus criou o universo, mas não invade o nosso coração sem a nossa permissão. E ali Jesus se relacionou com aquela mulher de uma maneira que foi uma maneira individual. Depois, eu posso citar também que na caminhada com Cristo, ele fala de modo coletivo, né? No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, nós vemos os ensinamentos de Jesus de uma forma coletiva, onde ele fala bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, e ali ele fala para uma multidão. Então ele trata o ensinamento que é para todos. Então o Evangelho, o caminho do Evangelho mostra que eu posso agir orando e curando pelas pessoas, eu posso tratar, o Evangelho me trata de uma maneira individual, o Evangelho me trata de uma maneira coletiva, e o Evangelho também, o que acontece? Ele traz para o meu dia a dia que eu posso usar ele também na minha vida social, né? Onde que eu vejo isso na Bíblia também? Jesus tinha amigos. João capítulo 11, verso 11, fala que Jesus, sendo amigo de Lázaro, o nosso amigo, ele trata assim. Então o Evangelho, o caminho, o dia a dia, ele é recheado de situações que o Evangelho pode interferir e deve interferir para nos dar direção. Outra coisa, Jesus participou ali de uma festa de casamento. Jesus transformou uma água em vinho, ou seja, então, o que eu estou trazendo para os irmãos? Situações diárias, situações que são do nosso cotidiano, mas em todas elas Deus precisa e tem que ter autoridade para interferir nas nossas vidas. Nós devemos levar isto através do nosso dia a dia. Vida normal para o cristão é ter interferência de Deus durante toda a nossa jornada com Deus. Ou seja, com o caminho do Evangelho, nós aprendemos sobre comportamento. O segundo tópico que eu quero trazer para os irmãos é a companhia certa. Outra característica dessa jornada é o caminho certo que nós devemos seguir no caminho certo, que é o Evangelho, mas é a companhia certa. Jesus, além de ele ser o caminho, ele diz em Mateus capítulo 28, verso 20, que diz: eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Então, ele vem para ser o nosso Salvador, Jesus vem para ser aquele que veio, depois que subiu, deixou o Espírito Santo. Então, nossa companhia nesse caminho, no caminho com Cristo, ele não é sozinho. Nós não podemos ser abandonados. Deus não nos abandonou no caminho. Deus nos deu a graça de deixar o Espírito Santo conosco. Nessa companhia, nessa jornada é algo interessante, porque nós não estamos sozinhos e nós não estamos em silêncio, porque nós temos a oração. A oração é o diálogo com Deus. E por que diálogo e não monólogo? Parece que muitas vezes só nós falamos e Deus não nos ouve. Mas na realidade Deus tem nos atendido. Deus tem atendido os nossos pedidos, seja com sim, ou com não, ou com muitas vezes o espere. Então, nessa jornada, nós temos o diálogo como modo de estarmos falando com o nosso companheiro. Temos a oração como modo de estar falando com o nosso companheiro Espírito Santo, de como estamos passando pelo nosso caminho.
nós temos a companhia certa. E o último é o destino. O que João 14,6 fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Destino. Nosso destino é encontrar com Deus no final da nossa jornada. Qual é o objetivo do homem? É um objetivo sem sentido se ele não for esse encontro final com Deus. Nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos choro, nós temos alegrias durante o dia a dia. Mas quando estamos andando no caminho do Evangelho, isso vai se remodelando até que nossa caminhada cesse. A caminhada, quando se cessa, é quando encontramos, quando a nossa vida acaba, encontramos com Deus. E a pergunta que eu quero deixar é: como você tem tratado o seu caminho? Você tem certeza que vai se encontrar com Deus no final da sua jornada? Porque é para Ele que nós estamos indo. E o que vamos apresentar a Ele? O que recolhemos em nossas mãos para apresentar a Ele? Nós temos um propósito nessa caminhada. E o nosso propósito é agradar a Deus. E no final da caminhada, encontrar-se com Deus. Vou repetir para você. Na nossa caminhada, o propósito é agradar a Deus. No final da nossa caminhada, é o encontro com Deus. E eu gostaria de ler para vocês, para finalizar, Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 4. 21, de 1 a 4 diz assim: E vi no céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Sabe por que ele fala que são as primeiras coisas? Porque essa vida acaba, mas a vida com Deus é eterna. Então, meus irmãos, lembre-se da sua caminhada, na caminhada que você tem com Deus, nessa jornada com Cristo, nós temos o caminho, que é Jesus, a companhia certa, que é o Espírito Santo dialogando conosco através das nossas orações, e nós temos o destino, que é o encontro com o Pai. Que nesta hora que você está vendo esse vídeo, você possa ter esse relacionamento real com Deus e se colocar, porque uma hora vai acabar seu luto, uma hora vai acabar a sua tristeza, suas dores. Mas com certeza o objetivo nosso será alcançado, que é estar ao lado do Pai. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti a Tua graça para todos aqueles que possam ver este vídeo e que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, que haja um tempo de Deus de reconciliação num novo caminho e aceitação e saber que nós estamos indo para Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa andar nessa caminhada, que você possa viver com Cristo todos os dias e alcançar o objetivo que é o Pai. Obrigado pela oportunidade, meus irmãos. E em breve, se Deus assim permitir, estaremos juntos. Um grande abraço.